assistindo agora, né? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E para quem vai assistir Opa, gravado depois, né? só Que eu um sei que tem muitas minutinho. pessoas que assistem gravado, compartilhem com outras pessoas também. E hoje a gente vai escutar a história de vida da Tânia. Oi, pessoal, tudo bem? Que bom que você está aqui. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Eu que te agradeço essa oportunidade de falar, de contar um pouquinho da minha história, né? Não, e assim, eu acredito que nada é por acaso. Eu conheci a Tânia num acaso e acabamos nos conectando, né? E se hoje a gente está aqui, é porque no final, depois eu vou falar um pouco para vocês seguirem ela. Vai ficar gravado, vai ficar fixado no meu perfil. Então, para quem for assistir gravado, também depois ela vai compartilhar o arroba dela e vocês vão poder segui-la. Mas, Tânia, eu queria começar com uma pergunta. Teve alguma história de transformação na sua vida? Que transformou tua vida? Olha, na realidade, a minha vida, ela foi praticamente um mar de transformações. Eu passei por vários desafios e cada desafio gerava para mim uma transformação. Mas o mais desafiador de todos aconteceu há 2 anos atrás, quando eu descobri um câncer. Na realidade, no final de 2023, eu comecei a sentir umas tosses muito estranhas. E como eu sempre fui natureba, comia natural, não fumava, não bebia, então o câncer era tipo a última coisa que eu podia imaginar que pudesse acontecer. E aí comecei a sentir essas tosses, fui para o médico, começamos um processo de investigação e esse período de investigação durou praticamente 4 meses, onde nesse processo eu fui emagrecendo muito e tentando ver, né, o que era aquilo, até que chegou o diagnóstico do câncer. E isso abalou muito a minha estrutura, como abala de qualquer pessoa, né? Porque a gente nunca espera que isso possa vir a acontecer. E eu fiquei assim, aquela pessoa que já tinha atravessado 2 divórcios, que já tinha mudado mais de 20 vezes, diante da situação da doença, me vi realmente bastante impotente, né? Assim, muito assustada do que eu poderia, o que ia ter na minha vida para frente, né? E o prognóstico do médico no início também não foi muito positivo. Então, aquilo tudo me assustou muito. Mas, como eu sou uma pessoa muito religiosa, eu sempre falava para todo mundo, tá tudo certo. Tá tudo certo, porque se tem uma pessoa que não erra, é Deus. E se eu estou passando por isso, algum sentido deve ter, né? Algum propósito, algum sentido. Então, ok, aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu estou aqui para abraçar, para aceitar. E eu acho que essa posição de você conseguir aceitar aquilo que vem para você, ela te dá uma certa força. É melhor do que você confrontar, do que você se vitimizar ou de que você não aceitar, né? Então, de alguma forma, eu encontrei a força na própria aceitação. Numa posição de entrega, de resiliência. E ali, eu comecei a trabalhar aquilo que era possível fazer, né? Então, o médico me passou algumas recomendações de exercício, de tentar fazer exercício. Eu precisava recuperar o meu corpo, eu estava muito magra. Então, era muita preocupação com a recuperação do corpo, antes de qualquer coisa. E eu fui com muita disciplina,
com resiliência, com calma, confiante, num processo de entrega, né? Sem muitos questionamentos a princípio, porque realmente achei que eu fosse morrer. Então, foi muito difícil. Mas aí Se foi você passando. pudesse falar uma dica assim para alguém que está passando pela mesma situação, porque tem pessoas que não estão ao vivo, mas que vão assistir depois, né? E que passaram por uma situação como a sua ou conhecem alguém que está passando. Se você pudesse dar uma dica, qual dica você daria? Eu acho que a principal coisa é você ter uma abertura. Abertura para aceitar aquilo que vem. Confiando num processo maior, que eu, no meu caso, como eu sou religiosa, acredito no mundo espiritual. Então, é você ter aceitação, em primeiro lugar, ter esse processo de abertura e de confiança de que tudo que vier na sua direção vem por uma inteligência maior. Que a gente não sabe, a gente não vai conseguir compreender, mas a gente também não está nem aqui para isso, para compreender tudo isso. Mas eu acho que é aceitar e ter coragem. Coragem para atravessar. Venha o que vier. No meu caso, eu não sabia se eu ia morrer ou não. E aí eu resolvi ter essa postura mais de acolhimento. E que eu posso te falar que eu trabalhei depois em hospitais com pacientes oncológicos. Eu me tornei voluntária no hospital. E eu posso te dizer que, assim, pela pouca experiência que eu tive, todos os pacientes em que eu entrava no quarto e sentia que tinham maior aceitação para aquilo que eles estavam passando, parece até que a medicação interagia melhor com o paciente, sabe? Então, se eu pudesse dar uma dica, seria isso. Ter essa postura menos confrontatória. Assim, com menos confronto, com menos debate, com menos questionamento. Porque a gente não vai conseguir ter todas essas respostas, né? E aí eu fui atravessando, meu corpo foi crescendo. E à medida que o meu corpo foi crescendo, eu fui tendo mais força psicológica mesmo. Até estranho quando a gente vê essas... Muitas vezes a gente vê, né? O corpo tá junto da mente, a mente-corpo, corpo-mente. E quanto isso interage uma coisa com a outra. E eu só pude perceber isso vivenciando esse processo. Então, à medida que o meu corpo foi crescendo, foi se tornando forte, com musculação, corrida, e fazia tudo que o médico pedia, eu comecei a sentir o quanto que eu estava me fortalecendo psicologicamente, emocionalmente. Então é muito importante realmente essa coisa da gente mexer o corpo e trabalhar. E aí eu fui, enfim, crescendo, me recuperando. A quimioterapia foi interagindo, tá vendo? Melhor com o meu corpo também. E aí as coisas foram melhorando em termos de saúde. Aí apareceu o outro desafio, né? Que a vida é cheia de desafios. Sim. E aí teve o desafio de se reestruturar financeiramente, né? Porque eu tinha perdido tudo, eu perdi o trabalho, eu tive que sair de casa, voltei a morar com a minha mãe, porque eu não tinha condição. E aí, o outro desafio era o que fazer para poder entrar no mercado de trabalho novamente e ter uma autonomia financeira. Eu já tenho 53 anos, então o desafio se torna maior. Né? A gente ainda está batalhando com essa questão do etarismo no mercado de trabalho, mas é uma coisa que não está ainda, não tem muita abertura, né? Tem um pouco assim de novelas, pessoas apresentam, falam que vão acolher, mas ao final é muito difícil. E então eu resolvi criar, empreender. E eu não sou da geração do empreendedorismo, não sou. Eu sou daquela geração que a gente tinha trabalho fixo, trabalhava em empresa,
das 8 às 9, das 9 às 5, tinha um esquema. E então o empreendedorismo me assustava. Eu falava, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Né? O que, que eu sei fazer? O que, que eu vou fazer? E aí me veio a ideia de lançar o Casa Viva, que é da onde eu conheci a Ju, que o Casa Viva é uma proposta de trabalho onde eu tenho uma mão de obra masculina, praticamente, né? E com um olhar feminino. Então, eu cuido dessas pessoas, eu cuido dos clientes como se fossem filhos, eu atendo quase 24 horas, eu estou sempre presente. Então, não sou aquela mão de obra que você faz qualquer coisa e o cara desaparece. Não, eu estou lá, eu estou presente, eu estou cuidando. É unir o masculino com o feminino. E a coisa começou a crescer, as pessoas começaram a gostar, porque elas começaram a entender o que é a mão de obra. Né? Não é somente o cara chegar, você apontar o problema e o orçamento. Não, eu gosto de explicar, eu gosto que a pessoa saiba o que está sendo feito. Então tem um capricho dentro dessa mão de obra. E aí o Casa Viva começou a crescer e as coisas estão se revelando positivamente por enquanto, né? E foi assim que eu acabei conhecendo a Ju, né? Fui fazer um trabalho na casa dela, no apartamento dela, e a gente conversou e acabou tendo essa empatia uma com a outra, né, Ju? Sim, com certeza. E eu acho muito importante você falar essa história que após um câncer, mesmo assim, por toda a situação que você teve que, né, se reestruturar financeiramente, ao mesmo tempo lidando com a questão da doença, você ainda teve forças para criar uma empresa, né? Então, É. e aí, por que que eu gosto muito de tocar nesse assunto, né? Porque muitas pessoas acham que quando são diagnosticadas com câncer ou alguma outra doença grave, elas falam, pronto, acabou. Acabou. É porque a gente tem uma visão do câncer como uma condenação de morte, tá? E eu nem gosto muito, eu sempre achei muito estranho quando as pessoas falavam a luta contra o câncer, né? Instituto Vencer o Câncer, luta contra o câncer. Como se se você tivesse toda a força do mundo, você iria vencer a doença. E eu conheci várias pessoas que tiveram né, muitas forças no combate com a doença e não conseguiram vencer, não conseguiram passar, né? Porque esse termo vencer eu não gosto muito de usar, porque eu não acho que o câncer é uma entidade autônoma que está longe da gente. Então, quando eu falo de acolhimento, eu estou falando de acolher tudo, inclusive o que a doença vem nos trazer. Porque, ao final, independentemente do resultado, se eu estou viva ou não, ou quanto tempo, eu não sei, algum aprendizado a gente tira disso tudo. E se a gente conseguir ter um olhar mais positivo, a gente vai ter um aprendizado que poucas pessoas vão ter oportunidade de ter. Né? Então, assim, eu não acho que é sobre lutar, ganhar ou perder. Eu acho que a questão é sobre viver. Como viver, né? Você sabe que tem uma palavra em japonês que é o do, né? Que é o do significa caminho em japonês. Então, por exemplo, judô, né, é o caminho suave da luta, né? Ju significa suave, leve, do significa caminho. E quando você fala isso, esse do, esse caminho que as pessoas percorrem, é uma das coisas mais importantes que existem na vida. Só que todo mundo só fica focando lá no final, ou no objetivo, ou, por exemplo, na doença, ou naquela, né, uma questão. E eu achei ótimo o que você acabou de falar, porque dentro da filosofia japonesa, eles falam da importância do caminho.
e que muitas pessoas não olham, só que na hora que elas prestarem atenção nesse caminho, elas vão ver mais sentido e vão talvez encontrar algo dentro da vida delas que vai transformar a vida delas, né? Exatamente. E aí você vê que você, na verdade, foi até agraciado. Porque, porque você descobre, você vislumbra dentro desse caminho outras situações que, se você tivesse, talvez não tivesse sido acometido pela doença, você não passaria. Agora, para que isso se vislumbre, você precisa ter a abertura, né? Venha o que vier. Eu confiei desde o início no meu processo, nos meus diálogos com Deus. Eu sempre falei, eu confio em ti, Pai. Você é pai, eu sou a filha e estou aqui para seguir. Então, eu acho que tem que ter essa abertura. E olhar para isso tudo com um olhar de aprendizado. Porque a vida, ao final, é um aprendizado, né? É um aprendizado. Quando eu era pequenininha, eu sempre falava para minha mãe, eu não queria ser rica, eu queria ser sábia. Sempre falava isso. Aí eu não quero ser rica, não, eu quero ser sábia. Porque eu olhava os livros, tudo dos sábios, e me empolgava com a sabedoria. Só que aí depois de tantos desafios, depois de tantos perrengues que eu já passei, eu olho para trás e falo, cara, não tem como você ter sabedoria se não for através dos perrengues da vida. Não adianta ler livro. A gente tem que experimentar, a gente tem que vivenciar. Então, a gente tem medo? Tem. Eu tenho medo? Eu tenho medo. Só que aí eu boto o meu medo do meu lado, e vou em frente, né? Porque ao final, nada na vida terá valor se a coragem nos faltar. Nada. Se você ficar acomodada, se você ficar com medo, nada na vida terá valor. Ao final você vai chegar, o que você fez? O que você transformou? Como você impactou a sua vida e a vida dos outros? Então eu sempre pensei nisso, né? E eu não sou uma pessoa cômoda. Nunca fui uma pessoa cômoda, né? Tenho um ascendente escorpião, para quem acredita em signo. Então, os escorpiões são bem danadinhos para passar um processo de vida de muitas transformações. Mas é isso, ao final é a gente aprender, transformar e viver, né? E uma coisa que me chamou muita atenção quando eu conheci você, Tânia, e para quem vai assistir isso gravado ou está assistindo agora ao vivo, quem entrou depois, né? A Tânia passou por um processo há 2 anos atrás, que ela descobriu que ela tinha câncer e tudo mais. E mesmo com tudo isso, com todo o processo, né, que ela estava vivendo de se ressignificar, de reestruturar a vida dela, tudo isso, ela ainda criou forças para abrir uma empresa. E isso é uma história de transformação e uma história que pode inspirar várias pessoas, né? E todo esse processo que você também faz, dessa questão de você ter muita fé, né? E acreditar que esse processo está acontecendo para que a outra coisa, né? Isso também é muito importante. Eu tenho uma frase que eu falo sempre para todos, né? Tudo de ruim tem o seu lado bom. Mas a maior parte das pessoas focam no problema, na coisa ruim. E aí elas têm dificuldade de achar a saída e a solução, né? Ou foca no problema, ou uma outra coisa que acontece muito é a vitimização, né? Então, essa questão de ou você foca no problema, ou você se vitimiza achando que você está sendo vítima de alguma coisa algoza aí que está acontecendo, que te atingiu, e não é por aí, né? A gente não é vítima de nada. A gente está aqui inteiros,
para poder abraçar aquilo que vem, aprender aquilo que é necessário e tocar essa vida com alegria, né? Eu também sou uma pessoa muito alegre, muito festeira, eu não me deixo abalar muito por isso, pelas coisas assim da vida em geral, né? Mas essa questão do vitimismo também eu acho, né, que pega bastante para as pessoas se colocar sempre nessa posição, por que comigo, por que aconteceu comigo? Tem coisas que a gente não vai conseguir responder, né? Quem é que vai te responder por que aconteceu? Você tem vários questionamentos, mas você não vai ter a resposta absoluta. Então, ao invés de ficar focado, né, nessa questão, é mais o que eu vou fazer com isso que me aconteceu, né? Aconteceu. O que eu vou fazer com isso? Aí você tem o domínio da situação. E aí você escolhe para que caminho você quer seguir. Você quer se vitimizar? Você quer ficar com essas coisas na cabeça, se questionando, ou você quer transformar isso? E aí a gente segue, né? Eu acho que é mais por aí, por esse caminho. Com certeza. E tudo que você falou está muito ligado ao que a gente sempre fala com relação ao mindset, né? Que tem um livro da Carol Derrick que ela fala sobre o mindset, que existe um mindset de estagnação, né? Isso, E e um mindset de crescimento e de desenvolvimento. E, e a sua história me chamou muito a atenção, justamente porque, assim, só do breve, né? Do que você falou, da questão do diagnóstico e que depois você abriu uma empresa, né? Você começou a empreender e tudo mais. Isso já demonstra que você já está buscando algo a mais. Você não é, pegou e sentou e falou, ai, isso está acontecendo, né? Deixa eu ver deixa eu ficar aqui parada. Você se movimentou. E o movimento transforma a vida das pessoas e transforma a vida das pessoas. Eu achei muito inspirador, né? E até por isso que eu te chamei. Você tinha comentado que você tinha uma outra história também. E que se você não se sentir à vontade hoje de falar, não tem problema. Mas eu espero que em uma live lá na frente você sinta-se à vontade em falar, porque eu acho que você pode vai ficar sempre gravado no perfil, né? E que você pode ajudar outras pessoas, né? Que passam pela mesma situação. Porque quando a gente conta uma história e conta aquilo que a gente fez para poder sair daquele lugar, para se movimentar, para, né? Seja você tem muita fé, então a fé te ajudou muito também, né? Em vários sim, sentidos. sim, sim. Agora, o processo de fortalecimento, eu acho que está muito baseado também na nossa experiência de vida. Então, é porque a gente tem o costume de olhar as dores e o sofrimento como algo ruim, né? Ninguém quer passar por dor e sofrimento, nem eu, né? E nem estou fazendo apologia para isso, mas a gente só consegue se fortalecer com as dores e o sofrimento, né? É igual uma musculação. Você quer ter tudo durinho, você quer que o seu músculo fique forte, você vai ter que carregar aquela coisa lá, aquele peso. Eu detesto fazer musculação, por isso que eu estou falando desse exemplo. Eu detesto. E eu tenho que fazer quase todos os dias essa musculação. Então não tem como, na natureza, é uma lei da natureza. Não tem como a gente se fortalecer na vida se a gente não passa pelos perrengues. Eu passei por muitos perrengues, muitas dificuldades, eu tive 2 casamentos, então foram 2 separações muito difíceis. O primeiro marido me traiu na própria casa, depois eu tive um segundo marido que me deixou sem dinheiro, aí foi uma confusão danada para poder se reerguer de novo. Hoje eu olho para trás, eu até agradeço esses meus maridos, entendeu? Até agradeço, porque é como se você tivesse que na escala da vida, como se fosse uma escola, que você vai subindo o degrau e se você vai tocando o negócio com um olhar diferente e não fica olhando o passado,
apegado naquilo, você pega aquilo do passado, junta, transforma, se fortalece e vai para o próximo desafio, né? Então, acho que a gente, quando a gente tem esse olhar, a gente consegue ter esse olhar que as dores e sofrimentos, então não tem que ter nada, vem o que vier, venha qualquer dor, venha qualquer sofrimento, eu vou encarar isso, eu vou passar por isso, eu vou transformar isso, né? A gente tem essa capacidade. E sabendo que, se você consegue passar e se transformar, você vai se fortalecer. E que é um ganho que poucas pessoas têm, entendeu? E ninguém quer passar, a gente quer ter uma vida mais cômoda, quer ter uma vida... Mas não é assim que funciona, né? Então, eu sou uma pessoa que, assim, eu quero que passar para todo mundo, né, que está assistindo essa live, a importância de não ter esse pavor, né, com relação a dificuldades ou a desafios que a vida nos traz. Traz para todo mundo, né? A gente tem que encarar mesmo de frente, abraçar o que tem que abraçar e ir passando, né? Ó, você até recebeu coraçõezinhos quando você falou Ai, que sobre bom, para isso. quem tá mandando um coraçãozinho, ó, um Até coraçãozinho para você também. coraçõezinhos você recebeu, porque realmente é sobre isso, né? É a gente olhar o que que nós vamos aprender nesse processo, né? E transformar essa história em algo, uma outra história que, né? Que vai trazer forma para sua vida, que trouxe forma, você criou uma empresa, né? E É, isso é, o Casa Viva hoje, ele tem me trazido também muitos desafios, porque lidar com mão de obra, gente, vamos falar sério, né? Eu falo que eu tenho vários maridos, né? E eu que tenho que sustentar todos, porque a gente tem que arranjar trabalho para eles ganharem dinheiro. Mas, assim, está sendo um desafio gostoso, está sendo um aprendizado novo, eu nunca trabalhei com isso. Mas, então, você se entrega, você vai dando abertura, vai conhecendo, vai desbravando, e as coisas vão acontecendo, né? É uma coisa é eu ficar em casa, inerte, na expectativa, esperando. Outra coisa é você se colocar no jogo da vida. Quando você se coloca, você tem essa abertura, você tem essa disposição, as coisas vão acontecendo, né? não, com certeza. A gente está chegando no fim da live. Antes que a gente termine, eu quero falar algumas coisas. Para quem está assistindo agora, né? É uma história linda que vocês escutaram. Para quem vai assistir gravado, eu vou colocar o arroba da Tânia aqui, né? Para que vocês também sigam ela, para que vocês curtam, né? Escutem essa história de transformação que transformou a vida dela, né? Ela ressignificou, ela começou a empreender, que é algo que ela não fazia antes, né? Então ela trouxe uma forma completamente diferente para a vida dela, mesmo com toda a situação que ela estava passando, né? Que foram muitas coisas juntas, não foi só o câncer, né? Foi tudo junto. E isso é uma história de inspiração para outras pessoas que também, quando começa a acontecer alguma coisa, normalmente todo mundo fala que vem uma atrás da outra, né? E você trouxe isso e criou o Casa Viva. Então, para quem vai assistir depois, eu vou colocar o arroba dela, vai estar aqui como collab, né? Vai estar fixada no meu perfil para que vocês sigam ela e conheçam um pouco sobre o trabalho dela, sobre o que ela faz hoje, porque foi uma história que transformou a vida dela e que trouxe forma à vida dela. Se você puder dar uma última dica, qual você daria? Confiem no processo, confiem no mundo espiritual, confiem, se entreguem, tenham coragem. E você travou. Você só apareceu confie no processo e você travou. Ah, então tá. Confiem no processo, confiem, tenham confiança, entrega, que tudo que vem na nossa direção tem um propósito. Então, eu acho que é entregar, ter confiança,
ter alegria, mesmo nas dificuldades. A alegria também é uma energia muito transformadora. Eu teve uma época na minha vida que eu frequentei a sinagoga, porque meus avós eram judeus, e os judeus sempre falavam assim: se tem uma coisa para te afastar o mal, é a alegria. Tenha alegria em todos os momentos da vida. Eu acho que é isso. Espero ter passado uma boa mensagem para quem está assistindo e Para quem continuem. vai assistir depois também, né? Para quem vai assistir gravado. E obrigada, muito obrigada Obrigada a você, Ju. Foi muito bom. por ter aceitado o convite. Eu espero que você tenha inspirado outras pessoas, né, que passaram por uma situação ou que passam por uma situação como essa, né? E que não necessariamente a pessoa precisa empreender, mas ela pode criar outra coisa, assim como você transformou para algo bom, né, e positivo, que as pessoas também transformem, né, a história delas em algo bom e positivo para transformar a vida de outras pessoas. É isso aí. Obrigada e boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigado, viu, Ju? Um beijo, Obrigada, beijo, beijo, querida. tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.